E o Corinthians respondeu se pode contratar Arthur Cabral, especulação que começou nas últimas horas. Centroavante de 27 anos de idade, que ganha 1.400.000 reais por mês no Botafogo, um único gol na temporada, ele tem 6 gols desde que foi contratado na metade do ano passado, operação de 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, um dos piores negócios recentes da história do Botafogo. O Botafogo adoraria se livrar do Arthur Cabral e o nome foi sugerido ao Corinthians. O que eu ouvi de um dirigente importante do Timão é de que houve um primeiro contato para entender as condições, mas a repercussão foi tão negativa no Parque São Jorge em relação a esse nome que dificilmente Arthur Cabral será contratado. A menos que o Botafogo tope emprestá-lo, bancando a maior parte dos vencimentos, acho que esse negócio não deve acontecer. Só para completar, registrar que o Corinthians seguiu sem vencer nesse final de semana, empate 1-1 contra o Santos na Vila Belmiro. O Corinthians até abre o placar com o primeiro gol do Memphis Depay na temporada em seu 11º jogo. Mais uma falha tosca do Gabriel Paulista permitiu que o Gabigol empatasse ainda no primeiro tempo. 5 jogos seguidos sem vitória do Corinthians. Esse é o maior jejum da era Dorival Júnior, se igualando ao do ano passado, entre maio e julho. O Dorival também chegou a ficar 5 partidas sem vitória. Na oportunidade ele balançou, agora mais uma vez está balançando, vai precisar de resultados para escapar da demissão. E Pedro Raul, atacante reserva no Corinthians, virou alvo de 2 clubes da Série A. O Vitória e o Remo tentam convencer o centroavante e dirigentes corintianos a levarem adiante a possibilidade de um empréstimo até o fim da temporada. Importante registrar que o Pedro Raul tem 12 jogos nesse ano, 2 partidas como titular e nenhum gol marcado. Fase dos atacantes no Corinthians anda bem ruim. Memphis Depay foi marcar seu primeiro gol no final de semana. Pedro Raul, que é o centroavante reserva, ainda não balançou as redes. Enfim, contratação bem cara, 25 milhões de reais. Salário na casa dos 750 mil por mês. Jogador que, quando emprestado ao Ceará na temporada passada, teve números bem melhores, 17 gols e 2 assistências em 45 partidas. A ideia do Corinthians era recuperar esse investimento de 25 milhões de reais, ou parte dele, para diminuir o prejuízo. Mas, diante da falta de propostas para venda, o Corinthians já começa a analisar os prós e contras em relação ao empréstimo. A grande questão é, os clubes interessados não querem pagar uma compensação financeira e ainda pedem ajuda do Corinthians com parte dos salários. E diante desse cenário, há uma enorme indefinição sobre o que fazer. Empresta o jogador ou fica com ele mais um pouco, até porque o Corinthians hoje não tem um reserva imediato para Memphis Depay e Yuri Alberto. Ah, esqueci da parte pior. Pedro Raul tem contrato com o Corinthians até 2028. Um dos piores negócios recentes da história do Timão. Ou você pensa diferente? Já usa espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre um desligamento no Corinthians. Conselheiros da situação estão se mobilizando para juntar 50 assinaturas. A ideia é convocar uma reunião extraordinária para votar o afastamento de Romeu Tuma Júnior, que é presidente do Conselho Deliberativo. Só para você entender, Romeu Tuma entrou em rota de colisão com o presidente Osmar Stabile. Na última reunião do Conselho Deliberativo, que acabou nem votando a reforma do Estatuto, o Stabile deixou bem claro que tem sido pressionado e ameaçado pelo Romeu Tuma Júnior. Tudo porque o atual presidente decidiu contratar um segurança chamado Aldair Borges, com quem o Romeu Tuma Júnior tem péssima relação. A partir daí, segundo o Stabile, Romeu começou a fazer uma série de ameaças e também passou a exigir que o presidente desse explicações de tudo o que estava fazendo. Diante desse cenário, o Stabile fez uma denúncia ao Conselho de Ética, à Comissão de Ética, solicitando o afastamento cautelar do Romeu Tuma Júnior. O clima é péssimo entre o presidente do clube e o presidente do Conselho Deliberativo. A tendência é que o Tuma seja afastado nessa votação que vai acontecer muito em breve, para que Leonardo Pantaleão assuma a presidência do Conselho Deliberativo. E no departamento de futebol, novidades, ainda sem reforços. Corinthians não tem a intenção de avançar na contratação do Arthur Cabral, como eu contei para vocês, e as primeiras ofertas de Remo e Vitória pelo Pedro Raul também não causaram grande animação pelos lados do Parque São Jorge. Bom, rapaziada, é verdade, o Corinthians buscou a contratação, ainda busca, do centroavante Arthur Cabral, ex-Palmeiras, ex-Ceará, ex-Benfica, que está no Botafogo. O Arthur Cabral, ele chegou até um valor de mercado bem alto, acima de 20, 25 milhões de euros.
Hoje a situação já não está mais tanto assim. O Torino chegou a fazer uma proposta recente para tirá-lo do Botafogo e o Botafogo recusou. O Martim Anselmi, que é o técnico lá, não sei até quando, né? Perdeu mais uma agora para o Flamengo. Disse que não queria abrir mão dele e tudo mais. Ele até jogou esse jogo, acabou saindo no segundo tempo, mas foi escalado. Ele tem 12 jogos em 2026, 1 gol e 2 assistências. O começo dele não é bom, mas o Botafogo está numa fase terrível. O Arthur Cabral é um bom atacante, tá? Tem 27 anos, é um cara diferente, bem diferente do Yuri Alberto, porque ele é um cara mais de área, mas ele tem boa técnica. Ele, diferentemente do Pedro Raul, que carece um pouco dessa questão, né? Um cara muito bom na bola aérea, mas nem isso ele está conseguindo. O Cabral não, ele já sabe jogar com os pés, ele tem uma certa movimentação, mas ele é um cara mais de área mesmo, ele não é o cara de atacar espaço como é o Yuri. O Yuri, sabemos, né, tem uma característica única, né, no futebol brasileiro e por isso ele faz tanta falta. Mas o Corinthians entendeu que para uma temporada em que a Libertadores vai começar com muitas competições, a ausência do Yuri, ela matou o ataque do Timão. Então você precisa entender para onde correr. Beleza, o Caio César pode ajudar, o Caio César com o Memphis pode funcionar, o Guinegão em algum momento pode ser uma alternativa, o Vitinho, o Kaique, não sei o que e tal, o Pedro Raul menos, mas o fato é que quando você perde uma figura como o Yuri, você não tem um centroavante confiável, você não consegue ter um ataque confiável para poder disputar grandes jogos, grandes competições. Então, por isso a necessidade. Não existe nenhuma informação adicional em relação a isso. A primeira notícia foi dada pela ESPN. Não tem nenhuma informação adicional de modelo de negócio, tempo de contrato, proposta, valores, como é que seria feito. Agora, se o Botafogo recusou 10 milhões de euros pelo Torino, do Torino pelo Arthur Cabral, vamos lá, o Corinthians não deve pagar nem perto disso para obtê-lo. O Corinthians não deve nem pagar para adquiri-lo em definitivo. Provavelmente seja um empréstimo até o final do ano, pode ser que tenha opção de compra, pode ser que tenha prioridade de compra, pode ser que tenham metas estabelecidas, aí vai depender do modelo de negócio, mas a ideia provavelmente, se o Botafogo for sensível numa liberação, com alguma compensação, com algum jogador indo para lá, ele consegue ficar até dezembro. Acho estranho, acho difícil, inclusive, o Botafogo liberar para um concorrente no futebol brasileiro. Mas tudo vai depender da lábia do Marcelo Paz, né? O fato é que o Corinthians buscou a contratação desse jogador. Tá bom? Arthur Cabral. Agora vamos falar do Dorival, porque terminou o jogo, né, e tal, aquele empate, eu fiz o vídeo aqui para vocês, e aí fui ouvir a entrevista do técnico Dorival Júnior e fiquei assustado. Dorival, pô, mó gente boa e tal, e aí eu vou falar para vocês. Essa pressãozinha que começou a surgir, a gente não sabe exatamente de onde, né, mas existe essa pressão mais interna do que externa, mas aí você soma, né, com alguns torcedores incomodados com alguma decisão ou outra do técnico. Foi de uma fagulha começou a aumentar o fogo. Eu tenho certeza que o Dorival foi para a entrevista já na defensiva, por conta de tudo isso que aconteceu. Porque as perguntas foram acontecendo, algumas relacionadas ao jogo, outras sobre a previsão de estreia do Linga, a ausência do Zaccaria, questões pontuais mesmo. Daqui a pouco vem uma pergunta sobre pressão. E aí, meu amigo, aí ele saiu do eixo. Vamos lá. Ele começa falando sobre projeção do brasileiro, que é muito difícil falar isso agora. Quem imaginaria que o Cruzeiro estaria lá embaixo, que o Flamengo, por exemplo, não seria líder, tudo mais. Se o esquema de 3-5-2 do Santos o surpreendeu. Ele falou que não, ele já imaginava, ele estudou o adversário dessa maneira e até por isso colocou o André e um pouquinho mais pelo lado esquerdo, centralizando, o Breno Bidon da mesma maneira, né? E o Ranieri tendo liberdade às vezes para sair, o Carrilho vindo fazer o jogo por trás. Ele mudou um pouquinho a configuração do meio-campo para ter superioridade. Falou sobre a convocação do Neymar, que ele torce para que isso aconteça, mas ele não quer se meter na vida do Ancelotti, né? Torce muito pelo Ney, ele falou, né, meu amigo, bababá,
não quis avaliar também tecnicamente o Neymar, que foi abaixo no jogo. Sobre a função do Carrilho, né, como um primeiro homem, ele acha que o Carrilho tem condições de fazer essa função, ele gosta e tal, eu gosto menos. Eu já gosto menos, mas enfim. Mas a ideia dele com esse meio-campo também era tentar ajudar o Memphis, abastecer o Memphis na ausência do Yuri Alberto, para que a bola chegasse mais no pé do camisa 10. E vamos lá, né? Acho que até funcionou, mas eu acho que funcionou especialmente por conta da entrada do Caio César. Enfim, eu acho que foi uma questão mais factível do jogo. Falou da ausência do Zaccaria, que é normal, né? Enfim, né? Que isso vai acontecer muito, né? Nessa sequência de tantos jogos, né? Os jogadores vão rodar bastante. O Caio e o André, que saíram ali no começo do segundo tempo, ele explicou que o André já estava cansando, que o André já não estava legal e que o Caio tinha pedido já no intervalo para sair. Então, quando a gente faz aquela análise, por que tirou o Caio César? Embora nesse caso eu nem tenha dito isso, né? Eu até falei para vocês que provavelmente já tinha um planejamento para ele jogar 60 minutos. Mas, na verdade, foi ele que pediu no intervalo, né? Então, como o Caio César tá jogando bem, tá entrando bem, vamos cuidar aí para não estourar, que é o melhor a fazer. Sobre o retorno do Yuri, aqui ele começa a ficar irritado. Porque ele é questionado se ele sabia ou quando ele soube que o Yuri não ia para o jogo, porque o Yuri acaba dando uma entrevista na sexta-feira num evento de basquete em São José dos Campos e fala, né, que só volta contra a Chape. Mas ele treinou o tempo inteiro, né? Ele tinha terminado a transição física, ele trabalhou com bola, ele estava teoricamente liberado. E ele falou que a gente espera o quanto antes que ele possa voltar, mas a gente tem que esperar o jogador ficar confortável para poder voltar. Então, daqui a pouco o Yuri sentiu uma dor ou outra e tal. Aí, vamos voltar aqui no sacrifício? Não, vamos esperar um pouquinho, vamos voltar de boa e tal. E aí o Dorival me passou a sensação de que ele foi pego de surpresa com essa informação de que o Yuri não pela gente e tal. Não, eu acho que ele ficou sabendo ali na sexta-feira, no sábado, ele já sabia que ele não podia usar o jogador, mas eu acho que ele contava, tá? Eu acho que ele contava com o Yuri. E aí vem as perguntas falando sobre a partida ruim contra o Coritiba, que se gerou uma pressão na mídia, aquela coisa toda, papapá. E aí vem a resposta. Isso é para vocês terem assunto, né? E aí ele emenda e meio que desabafa. Porque ele não foi perguntado sobre isso, mas ele já emenda e fala, isso é para vocês terem assunto e não sei o quê. Se foi pela minha declaração, aí do nada ele tira essa frase. Se foi pela minha declaração, eu sustento o que eu falei, eu protegi o clube. E o clube tem que entender que não dá para vender na hora que você quer e não sei o quê. E começou a falar da declaração que ele deu em relação ao André, né? Cara, ele bancou e disse que ele se dá bem com a diretoria, que ele não sabe de onde saem essas informações, que no futebol brasileiro é muito, muito louco, né? A gente fica pensando toda rodada qual o técnico que vai cair. A gente tá na contramão do mundo. Aí ele deu uma filosofada do tipo, né? Deu uma pistolada legal. E assim, eu posso questionar a pergunta do repórter? Não, porque foi um assunto durante a semana. Saiu realmente em vários portais. A gente fez vídeo aqui de uma pressão interna, inclusive, para cima dele, inclusive, pelo menos de minha parte, com a ponderação de que isso era inadmissível. De que, a gente pode questionar algumas questões do Dorival, mas, cara... E ele se defendeu muito, cara, na entrevista. Aí ele falou, pega desde que eu cheguei, tudo que a gente passou, se o saldo não é positivo, jogamos mal contra o Coritiba, jogamos. E de uma forma até meio inexplicável, ficou puto. Depois do tempo de preparação, a gente ficou 12 dias treinando e tal, mas faz parte do futebol, a gente tem que reagir, não sei o quê. Hoje nós dominamos a partida a partir dos 15 minutos, eu não sei o quê, papapá. Então ele foi para se defender, e aí a pergunta foi meio que tirou ele completamente do eixo. Falou sobre a visita ao CT, né, das organizadas, falou que ele não estava, que ele tinha exames marcados, mas que se ele soubesse ele teria ficado, porque ele não tem problema nenhum, ele não deve nada para ninguém. Que não é o ideal esse tipo de coisa, mas que foi uma conversa pacífica, que ele sabe que faz parte, que tá tudo bem, né? Deu uma tirada de pé ali.
Não quis falar sobre o Arthur Cabral, do Lingard, ele acha que mais uns 10 dias pelo menos para uma avaliação, para saber se ele vai ter condições aí, então muita calma com o inglês. E foi isso, foi essa entrevista do técnico Dorival Júnior. Em vários momentos ele voltava a ser questionado, né, sobre pressão, sobre resultado ruim, sobre desempenho ruim, papapá. A gente pediu reforços e não sei o quê, e a gente está pedindo reforços só para repor aquilo que já saiu, né? Então, essa pressão aí não faz sentido e tal. O Dorival estava meio incomodado com isso. Por mais críticas que você tenha a escolhas do técnico, você acha mesmo que é a hora de trocar? Que é a hora de mudar? O Dorival é muito bom em Copas, né? E ele não começou a jogar Copas ainda. E tem uma aí que eu tenho certeza que o torcedor gostaria de ganhar, que se chama Libertadores. Então, deixa ele começar, pelo menos, na Libertadores, pra gente entender se ali pode ter uma perspectiva boa. E eu acho que pode. Eu acho que dá pra chegar longe. Mas, por enquanto, é só uma projeção. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Boa semana. Tchau. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!